Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse culto que nós oferecemos a Deus para louvar o seu bendito nome e exaltar a Cristo. Quero lembrá-lo que nessa semana nós abriremos inscrições para os cultos presenciais, que, se Deus quiser, teremos no próximo domingo. Então, abriremos inscrições para o culto domingo de manhã, domingo à noite, mas também abriremos inscrições para o culto do dia 31, que estaremos reunidos em louvor ao Senhor culto do dia 31, das 10 horas da noite até a meia-noite, tá bom? Então você deverá fazer inscrição em um desses cultos, em todos os cultos, em dois deles, ou seja, onde você planeja estar presente, você deve fazer a sua inscrição, lembrando que nós teremos no máximo 50 pessoas presentes em cada culto, tá bom? Vamos louvar ao Senhor juntamente com o ministério do louvor de nossa igreja, cantando o cântico Jesus em tua presença. Mas antes, deixe-me fazer uma oração inicial. Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos. Obrigado, Deus, pela tua paz. Obrigado porque tu tens nos trazido até aqui. Obrigado porque podemos estar nos reunidos em família para te adorarmos, bendizermos, te cultuarmos, mesmo de forma remota, online, ó Pai. Receba, ó Deus, o louvor que te ofereceremos nessa noite, mas ao mesmo tempo pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos orientando. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então ao Senhor.
irmão, quero convidá-lo a orar juntamente comigo por alguns pedidos, não é? Nós vamos orar pelos enfermos da igreja, né, irmãs Dora, Janaína, Lourdes, Anacleta, Jaqueline, Rosilane, Alcilene, Genaína, mas em especial, irmãos, vamos interceder pela vida da irmã Janaína, porque essa semana ela perdeu o seu esposo. Então, além de estar lutando com problemas de saúde, ela se encontra enlutada. Então, vamos orar por essa irmã, pedindo que a graça do Senhor sobre a vida dela. Também temos outros pedidos que chegaram até nós. Então, vamos orar pelos pedidos dos irmãos Elisete, Suelen, Márcio, Audileia, Lenice, Cristiane, Eleomar, Vânia e Auxileia. E também vamos agradecer pelas bênçãos, juntamente com a irmã Genaína. Eu sei que você tem motivos de oração também que gostaria que nós colocássemos diante do Senhor. Aproveite esse momento para fazer isso. E também você que tem motivos de gratidão, também agradeça ao Senhor nesse momento. Então, ore comigo. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu estás sempre conosco em cada instante. Nós colocamos diante de Ti a vida dessas irmãs que se encontram adoentadas, ó Pai. Venha ajudá-las, socorrê-las no tempo certo, ó Pai. Também todos aqueles pedidos que aqui foram trazidos. Ó Senhor, precisamos do Teu socorro. Precisamos da Tua graça. Precisamos, ó Pai, do Teu favor o tempo todo. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos, juntamente com a irmã Janaína e também com outros irmãos que manifestam gratidão, ó Pai, a Ti nesse momento. Fazemos esses pedidos, ó Pai, porque confiamos em Ti. Também esses irmãos que levaram a Ti os pedidos também confiam em Ti. Receba, Pai, isso tudo como louvor ao Teu bendito nome. Em especial, quero colocar a vida da irmã Janaína em Tuas mãos. Abençoe, ó Pai, essa irmã, que o Teu Santo Espírito traga o conforto e o consolo necessários. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, dê uma corrida rápida lá no seu quarto, lá na sua sala. Pegue a sua Bíblia. Eu quero convidá-lo a que façamos a leitura de Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 3. Isaías 60, de 1 a 3. O texto bíblico, então, diz assim. Conseguiu chegar? Trouxe a Bíblia? Então, vou repetir. Isaías 60, versículos de 1 a 3. Fala assim a palavra do Senhor. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos cantar 2 hinos de Natal. Como nós estamos cantando hinos de Natal nesse mês tão especial em que celebramos o nascimento de Jesus, nós vamos cantar os hinos 27 e 33 do cantor cristão. Natal e Nasceu Jesus. Mas como nós não estamos reunidos presencialmente, nós vamos cantar junto com a congregação da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar o canto congregacional deles para, junto com esses irmãos, louvarmos ao Senhor pelo seu nascimento. Então, louvemos ao Senhor com esses cânticos.
bênçãos, irmãos, podemos louvar o Senhor com esses hinos. Agora nós vamos ver um vídeo preparado pela irmã Nayane, em nome do Ministério Infantil da nossa igreja. Vamos ver esse vídeo que fala justamente sobre o nascimento de Jesus. Isso em comemoração ao Natal de Cristo. Logo após, nós vamos cantar juntamente com o Ministério de Louvor da igreja o cântico Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos acompanhar o vídeo e logo em seguida vamos elevar as nossas vozes em louvor ao Senhor. Oi, crianças, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês se lembram da história de Abraão?
Deus começou a história do povo de Israel, do seu povo escolhido, quando chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela para ir a um lugar muito distante que o Senhor ia mostrar. Deus ainda prometeu a Abraão que a família dele seria muito grande, tão numerosa que não daria nem para contar, igual as estrelinhas lá do céu. Deus disse ainda que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, até a minha e a sua família. Mas como assim, tia Nai? Como que a família de Abraão, que viveu há tantos anos atrás, iria abençoar a minha família agora? Acontece, pessoal, que o nosso Deus é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre. Abraão teve filhos, que tiveram filhos e muitos filhos, e assim a família de Abraão foi crescendo e se espalhando por toda a terra. Até que depois de muito tempo, muitos e muitos anos, Deus mandou alguém muito especial. Deus falou dessa pessoa lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Você já tem ideia de quem eu estou falando? Pois bem, pessoal, então chegou o tempo de Deus mandar essa pessoa especial que iria abençoar todas as famílias da terra. Então, um dia, Deus mandou um anjo chamado Gabriel falar com uma jovem muito especial e temente a Deus, chamada Maria. O anjo disse a Maria que Deus ia colocar um bebezinho na barriga dela, a quem ela deveria chamar de Jesus. O anjo também apareceu a José, que era noivo de Maria, e ele disse a José: José, não tenha medo, o bebezinho que está na barriga de Maria é filho de Deus, o Senhor. Ele será o Salvador do mundo e o nome dele será Jesus. Então, um belo dia, José e Maria tiveram que ir até Belém. Maria já estava com um barrigão bem grande, porque Jesus estava ali. E quando eles chegaram em Belém, vocês não vão acreditar. Eles bateram em uma porta, toque, toque, toque. Não tem lugar para dormir. Bateram em outra porta, toque, toque, toque. Não tem lugar para dormir. E na outra, e na outra, e na outra. E não havia nenhum lugar para dormir. José, Maria e o bebezinho Jesus que estava na barriga dela. O único lugar que eles encontraram foi uma estrebaria, um lugar onde tem muitos bichinhos. E ali, no meio daquele lugar humilde, cheio de bichinhos, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Humilde, foi deitado em uma manjedoura. A mamãe Maria envolveu Jesus em panos. E todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e o nosso único e suficiente Salvador é abençoado pela salvação que só Ele pode dar. Aquele pecado que entrou no mundo lá no Jardim do Éden já não tem nenhum poder sobre a nossa vida, porque Jesus pagou o preço por nós. Ele é o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor um dia mandou Jesus, o nosso Salvador. Esse mês a gente vai comemorar o Natal, o nascimento do teu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Papai do céu, e que Jesus possa fazer morada em muitos corações. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Gostaram dessa história, pessoal? Ela é mais do que verdadeira. Ela é a história daquele que veio ao mundo para abençoar a todos nós, a todo aquele que crê. Então, até a próxima. Beijo. Tchau.
Irmãos, nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um texto que fala sobre a chegada dos magos, ou dos reis magos, como alguns dizem. Ah, eu queria pensar com os irmãos sobre a seguinte ideia: o presente que Jesus deseja. Esse é o tema da nossa reflexão. Conforme eu falei no domingo passado, eu não estou fazendo um sermão. A minha proposta não é realmente fazer um sermão expositivo, mas fazer um estudo do texto bíblico. É mais uma reflexão do que um sermão em si. Mas nós precisamos sempre que o Espírito Santo nos ajude, ilumine as nossas mentes e corações, para podermos aplicar a palavra do Senhor de forma correta. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 2. Nós vamos caminhar nesse texto até o versículo 12. Mateus 2, de 1 a 12. Eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta, não é? Mateus 2, de 1 a 12. E mantenha ela aberta, que nós vamos ler o texto e conversar um pouquinho sobre esses versículos. O versículo 1 de Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Interessante, se o irmão se lembra, quando nós começamos a fazer a exposição do livro de Mateus, nós vemos que Mateus ele tem como meta e como tema central mostrar Jesus como o rei, como o Senhor, como o rei prometido. E Mateus vai utilizar desses capítulos iniciais para reforçar muito a ideia dessa realeza, trazer evidências da realeza de Jesus, do direito de Jesus ao trono de Davi. No capítulo 1, ele apresenta a genealogia de Jesus e também mostra o nascimento virginal de Jesus. Esse é o primeiro argumento que Mateus usa, logo no início do seu livro. No capítulo 2, ele vai trazer o depoimento dos reis magos, ou dos magos, não é? No versículo 2, que a gente vai ver daqui a pouco, os magos dizem: eis que é nascido, ou aquele que é nascido, rei dos judeus. Então você tem uma genealogia de Jesus que aponta para Davi. Então, Jesus como descendente de Davi. Você tem o depoimento dos magos, e ainda no capítulo 2 tem 4 profecias messiânicas cumpridas sobre o nascimento de Jesus. Então são 3 argumentos que Mateus utiliza logo no início para atestar o direito que Jesus tem ao trono de Davi. São algumas profecias messiânicas, dentre as 330 profecias messiânicas que existem no Antigo Testamento. Belém aqui, que se fala nesse versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, era uma pequena cidade, né? Ficava, alguns dizem, 5 a 6 quilômetros, outros chegam a falar que ficava a 8 quilômetros. Essa cidade existe até hoje, fica lá ao sul de Jerusalém, numa região fértil, numa montanha fértil de Judá, não é? Ou da Judéia, né? Conforme o texto bíblico nos informa. Antigamente era chamada de Efrata ou Efratá. Depois que Josué conquistou Canaã, aquele avanço dos exércitos de Josué, aquela cidade então passou a se chamar Belém. Belém significa casa do pão. É um texto muito, vamos dizer, um nome muito adequado, porque Jesus é o pão do céu que veio para alimentar a multidão, não é? Esse nascimento de Jesus veio cumprir com exatidão cirúrgica, milimétrica, a profecia que aconteceu 700 anos antes, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia
Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Fala assim: E tu, Belém Efrata, olha o nome aqui, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Jesus ter nascido em Belém de Judá é mais uma comprovação de uma profecia proferida séculos antes do nascimento de Jesus. Sobre os magos, a Bíblia não fala os seus nomes, embora muitos digam que era Gaspar, Belchior, Baltazar, mas isso tudo é lenda, é tradição, não há comprovação bíblica. A Bíblia não fala os nomes, a Bíblia não fala quantos magos eram, não é? Alguns falam que é 3 porque foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas isso não quer dizer nada, realmente nada. Uma pessoa pode ter trazido tudo, ou 2 pessoas podem ter trazido o ouro, o outro deu os outros 2 presentes, isso, ou então tiveram mais magos, e eles juntaram e trouxeram esses 3 presentes juntos para oferecer em nome de uma comitiva, né? Então os nomes dos magos, o número dos magos, como que eles chegaram até a Palestina, de onde que eles vieram, qual o país de origem, não há informação bíblica nenhuma. Mas pelo texto bíblico, pela forma como esses magos se colocam, dá para perceber uma característica encontrada em gentios nos tempos de Cristo e também nos tempos antigos antes de Cristo, mas gentios que eram tementes a Deus, não é? No livro de Atos fala de 2 gentios que eram tementes a Deus, Cornélios e Lídia. Então não era improvável que existissem gentios em países distantes que fossem tementes a Deus. Agora, uma coisa importante dizer sobre esses magos. Por favor, não confunda esses magos com aqueles magos lá da Caverna do Dragão, né? Aquele desenho antigo que alguns devem conhecer, a maioria não, mas os mais jovens conhecem, como eu, brincadeira. Mas eles não são mágicos, não são ilusionistas, não são adivinhadores. Esses magos, na verdade, faziam parte de uma classe sacerdotal na Babilônia. Eles não só estudavam aquela teologia babilônica pagã, não é? Mas também eles se preocupavam em estudar as ciências naturais, sobretudo a astronomia. Naquela época se confundia muito a astronomia com a astrologia, mas eles tinham muitos conhecimentos astronômicos. Esses eram homens que eram convocados pelo rei quando o rei precisava de conselhos. Eles eram importantes conselheiros dos reis ou de um rei em negócios importantes do Estado. Então eles gozavam de uma certa nobreza, eles eram tratados até como príncipes. Quem sabe daí vem aquela designação de reis magos, não é? Mas Martinho Lutero preferiu traduzir como sábios, não como magos. E eu acredito que essa seria a melhor tradução aqui. Vamos dar uma olhada no versículo 2. E tu, Belém... perdão. Vamos voltar lá para Mateus. Eu estou lá em Miqueias ainda, né? Mateus capítulo 2, versículo 2. Diz assim: E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses magos, quando fizeram aquela longa viagem, é possível que até meses de viagem, e eles chegaram em Jerusalém e começaram a perguntar: onde está o nascido rei dos judeus? A ideia, a construção dessa expressão no original sugere que eles foram perguntando em torno da cidade: onde está o rei dos judeus? Você sabe onde está o rei dos judeus? E perguntar para uma pessoa, para outra. Eles andaram pela cidade perguntando e ninguém sabia a respeito do nascimento
de Jesus. Quem sabe até eles ficaram chocados com essa ignorância do povo a respeito do nascimento de Jesus. Eles vieram acompanhando uma estrela, aliás, acompanhando não, eles vieram devido à observação de uma estrela, porque vimos a sua estrela no Oriente, ou seja, de onde ela se levanta. Há muita especulação sobre o que seria essa estrela. Muitas pessoas tentando explicar esse fenômeno dizem que essa estrela seria Júpiter, aquele planeta gigante que nós temos no nosso sistema solar chamado Rei dos Planetas. Muitos acham que seria uma conjunção de Júpiter e Saturno, que é outro planeta gigante gasoso, né? Então essa conjunção fez com que houvesse um brilho maior, ok? Esses planetas refletem a luz do Sol e eles próximos um do outro, essa conjunção aconteceu agora, 1 ou 2 semanas atrás. Essa conjunção acontece uma vez a cada milênios, não é? Então essa conjunção de Júpiter e Saturno fez com que houvesse um brilho maior, então seria isso aqui. Outros até afirmam que seria um meteoro que estava andando de maneira errática, talvez associado a um cometa, né, que estava em órbita do Sol, né, juntamente com a Terra, e passando próximo à Terra. Mas eu não acredito que esse tenha sido um fenômeno físico, não. Eu acredito que esse tenha sido um fenômeno espiritual, um fenômeno provocado por Deus de maneira sobrenatural para aqueles magos. Da mesma forma como aquela coluna de fogo durante a noite, durante a travessia, a peregrinação do povo hebreu no deserto, e também aquela coluna de nuvem durante o dia, esse fenômeno teria acontecido para os magos, e eles conseguiram ver esse fenômeno. Se você se lembra bem da história, a gente vai ver daqui a pouco, somente os magos enxergaram aquela estrela que os conduziu até Belém. Irmãos, a postura dos magos mostra que eles realmente eram pessoas tementes a Deus. Sabe por quê? Eles buscavam verdadeiramente Deus. Quando Deus deu mostras da sua vontade, do nascimento de Jesus, através desse fenômeno astronômico que os magos perceberam, eles ouviram, eles entenderam e eles responderam a essa manifestação divina. Apesar, de repente, do seu paganismo, dessa quase ciência que eles muitas vezes estavam envolvidos, às vezes algumas superstições que aqueles povos pagãos tinham, eles prontamente reconheceram a voz de Deus quando Deus falou. Então percebo que eles buscavam verdadeiramente a Deus, né? Houve um decurso, houve um tempo entre o nascimento de Jesus e a visita dos magos. Possivelmente uns 2 anos entre o nascimento de Cristo e a visita dos magos, quando os magos chegaram em Belém para adoração a Jesus. A gente vai ver isso mais claramente no versículo 11, né? Então, quando os magos chegaram, irmãos, Jesus não estava mais numa estrebaria. Embora o presépio seja bonito, né? A beleza do presépio está logicamente no seu significado, mas somente os pastores, conforme eu preguei domingo passado, encontraram Jesus ali naquele estábulo, naquele local onde ficavam os animais das pessoas que estavam hospedadas. Mas quando os magos chegaram, Jesus já não estava na estrebaria. Jesus, Maria, né, José, já não estavam na estrebaria, mas estavam numa casa, não é? E os magos, então, eles disseram, lá no versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
Essa expressão adorá-lo também no original significa ajoelhar-se e tocar com a testa na terra. Tem algumas pessoas que entendem que seria uma atitude de reverência, não de adoração, mas pela postura dos magos, pelo coração que eles apresentavam. Irmãos, eu vejo pessoas que queriam adorar mesmo a Jesus, em reconhecimento de quem de fato ele era. É uma sujeição a uma pessoa honrada. Então, os magos fizeram isso em adoração a Cristo. Vamos dar uma olhada no versículo 3 também. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Irmãos, esse alarme do rei Herodes teve motivo. Herodes estava sentado em um barril de pólvora, político e religioso, prestes a explodir uma revolta política contra a dominação romana, uma revolta religiosa também, não é? E de repente, Herodes vê uma comitiva chegando e perguntando onde está o novo rei, o nascido rei de Israel, o novo rei de Israel. Realmente é algo que preocupou Herodes profundamente, né? E também a população, no versículo 3, que a gente leu, e com ele toda a Jerusalém. Os cidadãos de Jerusalém já haviam sofrido muito sob a tirania desse louco Herodes, né? Era uma pessoa que variava de humor, né? Ele construiu grandes coisas. Herodes governou mais ou menos do ano 40 ou 37 a.C. até 4 depois de Cristo, né? Herodes o Grande, esse o Grande é para diferenciar dos outros Herodes. Herodes não é o nome, é um título, certo? Então vamos entender isso. Mas era uma pessoa que, vez ou outra, derramava muito sangue. Ele matou vários dos seus filhos. Quando ele sabia que ia morrer, ele ordenou que matassem, quando ele morresse, vários líderes judaicos, para que as pessoas chorassem no dia da sua morte. Então, ele era um homem, era o carniceiro, sanguinário. Então, as pessoas, com essa chegada da comitiva e essa pergunta falando sobre o novo rei que teria nascido, eles ficaram preocupados com a reação de Herodes. Irmãos, é interessante, por isso que eu também entendo que esses magos adoraram Jesus, porque eles sabiam das profecias a respeito do Messias. Não é? Não custa lembrar, irmãos, que depois do cativeiro babilônico, muitos judeus voltaram para Jerusalém, mas muitos continuaram lá, judeus fiéis, piedosos. Então não é difícil entender o conhecimento que esses homens teriam das profecias messiânicas. Quem sabe eles conhecessem, e é muito provável que conhecessem uma profecia messiânica lá em Isaías. Vamos voltar ao livro de Isaías. O livro de Isaías ele é farto de profecias messiânicas. Isaías capítulo 9, versículo 2, e é um texto bem conhecido, né? Que diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aquele brilho daquela estrela, aquela luz resplendente que eles identificaram no céu, eles viram como um sinal da luz do Messias que estaria chegando ao mundo. O versículo 4, vamos acompanhar aí, Mateus 2, 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então,
Herodes convocou um conselho com os principais sacerdotes e também com os escribas. Ele indagou onde o Cristo haveria de nascer. Observe que a pergunta de Herodes está sendo direta. Onde o Cristo? Ele já identificava esse como o Messias. Embora Herodes não fosse judeu, ele era da Idumeia, ele era um edomeu, ou seja, ele era da tribo de Esaú. Ele não veio de Jacó, como os judeus. Ele era da tribo de Esaú, de Edom. Muito bem. Então, embora ele não fosse judeu, ele conhecia bem as crenças judaicas, as escrituras judaicas e também os costumes judaicos. Vamos ver os versículos 5 e 6. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Na verdade, houve uma junção aqui entre uma profecia messiânica e um relato do papel de Davi como um pastor, um texto lá de 2 Samuel, que há essa junção, ela é correta, sim, deve ser correta. Mas o que eu acho interessante destacar, que nessa palavra, nesse anúncio que eles fizeram, eles não falaram todo o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Essa é a profecia que nós lemos. Porque se você olhar no finalzinho de Miqueias 5:2, diz assim: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eles omitiram essa parte que falava da divindade do Messias. Está identificando o Messias aqui como Deus que viria em forma de homem. E não sei por que, talvez por motivos religiosos, políticos, ou então por uma manobra teológica, né? Aqueles homens que às vezes distorcem a verdade para não ensinar o que é correto ao povo, eles omitiram essa parte. Agora, irmãos, é interessante, eles sabiam do nascimento de Cristo, sabiam onde Cristo ia nascer, os magos alertaram para isso, mas eles não demonstraram nenhuma fé, não demonstraram nenhum interesse especial àquilo que os magos informaram sobre o nascimento de Jesus. Eles tinham falado que tinham visto a estrela, eles falaram que tinham entendido isso como o nascimento do Messias, né? A vinda do Messias que estava para chegar, mas isso não mexeu com a fé, com o coração daqueles principais sacerdotes e escribas. E eles disseram a Herodes que eles sabiam e citaram então que Jesus nasceria em Belém. Irmãos, eu entendo que esses magos, eles confiaram em Deus, sabiam dessa profecia de Isaías e eles seguiam a palavra de Deus. Quando os principais sacerdotes e escribas disseram que Jesus nasceria em Belém, eles partiram para Belém porque eles acreditavam na palavra de Deus e seguiam a palavra de Deus. Eles eram, irmãos, então, pelo menos uma parte da sua vida, eles se tornaram seguidores da palavra de Deus. E eu creio que a partir dessa experiência com Jesus, antes deles encontrarem Jesus e depois, eles então se tornaram mais ainda seguidores da palavra do Senhor. Eles criam nas profecias bíblicas. Por isso, rapidamente, eles foram buscar a Jesus, seguir a estrela até Jerusalém e depois seguiram a estrela até Belém. Você tem seguido a palavra do Senhor? A Bíblia fala que a Bíblia
Aliás, a Bíblia fala que ela é como se fosse uma estrela, ou seja, ela é a luz para os nossos caminhos. Hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. Você tem considerado a Bíblia, como diz o Salmo 119, versículo 105, como lâmpada para os pés e luz para os caminhos? Você tem valorizado a palavra do Senhor? É ela que tem orientado o seu comportamento e as suas escolhas? Essa é uma reflexão muito importante. Então, meu querido irmão, oriente a sua vida à luz da palavra do Senhor. Versículos 7 e 8. Vamos ler? Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Irmãos, é um homem muito dissimulado. E quem é usado pelo diabo para abafar, para apagar a ação do evangelho do mundo, muitas vezes se torna dissimulado. Ele estava preocupado não com o nascimento. A pergunta dele, o questionamento dele não foi sobre o nascimento do Messias. Ele estava perguntando sobre o tempo do aparecimento da estrela. Porque através desse tempo, ele podia fazer um cálculo para ter mais ou menos a idade de Jesus. Por isso que lá na frente, nesse mesmo tempo, Herodes vai mandar assassinar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Mas Jesus foi poupado por divina revelação e José e Maria então fugiram para o Egito. Ele estava fortemente decidido a sufocar a raiz de qualquer movimento messiânico. Ele fingiu então interesse religioso por aquilo que os magos estavam afirmando e procurando. Olha o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Essa expressãozinha que você tem quase no meio do versículo, e eis, expressa uma surpresa. Essa expressão de vez em quando aparece na Bíblia, sempre para expressar alguma coisa surpreendente que estava acontecendo. Era comum naquela época viajar à noite no Oriente, até mesmo para fugir do calor do dia. Por isso que os magos estavam vendo aquela estrela. Irmãos, Deus, na sua graça, providenciou uma ajuda específica para que aqueles magos pudessem chegar diretamente até Jesus. Era uma estrela que os precedia, então não era um corpo físico, conforme eu falei antes, como Júpiter, conjunção de Júpiter e Saturno, um meteoro, um cometa, não era nada disso. Era realmente uma ação, um fenômeno sobrenatural de Deus, para que aqueles magos, ao seguir aquela luz, aquela estrela, pudessem identificar aonde Jesus estava. E a luz parou justamente sobre onde Jesus estava, juntamente com os seus pais. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando aquela estrela parou, eles olharam aquela estrela onde ela estava parada, então houve um grande e intenso júbilo. Parece que o texto bíblico não consegue expressar com a intensidade devida a alegria, o júbilo
que aqueles homens tiveram. Finalmente, eles haviam encontrado o Senhor Jesus. Era algo excepcionalmente forte, talvez comparado com a alegria que você sentiu no dia em que você se converteu. Totalmente perdido, longe de Deus, condenado, entregue ao mundo e ao diabo, mas resplandeceu a luz na sua vida e uma alegria indizível tomou o seu coração e o nosso coração nesse momento da nossa conversão, nesse momento quando nós dissemos, sim, eu creio em Cristo e pela graça de Cristo eu recebo a salvação que há nele. Antes, um coração aflito, ninguém sabia onde estava Jesus. Eles estavam, de uma certa forma, aflitos e tristes, porque não tinham uma resposta. Agora, aquela tristeza, aquela aflição deu lugar a uma alegria tremenda. Versículo 11, irmãos. Vamos caminhando no nosso texto. Versículo 11. Muito bem. O texto fala assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Muito bem. Irmãos, tem algumas considerações nesse versículo. Em primeiro lugar, Mateus ele faz questão de citar o menino e Maria. Vira o menino com Maria, sua mãe. Ele cita o menino primeiro, porque quem era mais importante ali, mais importante do que Maria, era o menino. Aqueles magos não adoraram Maria, eles adoraram o menino, ok? Então ficou muito claro, então fica muito claro nesse texto quem foi o foco da adoração. Eles adoraram a criança, não a mãe da criança. É lógico que aqueles magos ficaram felizes em atender às necessidades de Maria e José, lá com o seu ouro, né? Mas eles adoraram a Jesus. É claro que eles reconheciam que José e Maria eles tiveram um favor especial de Deus ao confiar a eles, no momento que Deus confiou a eles o cuidado do seu próprio filho enquanto criança. Pensa bem, um homem e uma mulher cuidando do Filho de Deus, aquele que seria o Salvador do mundo. Que privilégio, que honra, mas ao mesmo tempo que favor imerecido, que graça de Deus para essas pessoas, não é? Mas eles adoraram a criança. Só ele era e é Deus. Só ele era digno de adoração. E aqueles presentes que eles ofereceram foi realmente uma expressão de adoração. Eles vieram com corações gratos, com corações de adoradores. Então, o adorador, ele quer expressar a sua adoração. E creia, meu querido irmão, meu querido amigo, nós expressamos a nossa adoração também quando nós ofertamos, damos a Deus o sustento da sua obra. Aqueles magos entenderam que nesse ato de adoração, esse elemento também estaria incluído. Alguns pais da igreja, né, no segundo, terceiro, quarto séculos da era cristã, eles identificavam algumas características nesses presentes, mas isso é muito discutido, né? Alguns afirmavam que o ouro tinha a ver com a realeza de Jesus, o incenso tinha a ver com a adoração a Cristo, né? O incenso era queimado no momento de culto, de louvor a um Deus, e
a mirra tinha a ver com a morte de Cristo, já que a mirra era uma especiaria aromática, né? E a pessoa, depois que morria, ela recebia também um tratamento com mirra dentro daquele processo de embalsamamento, né? Isso, acho que é assim que se fala. Então, mas isso não é muito claro, isso é uma suposição. Esses eram presentes que eles deram de todo o coração. Eu entendo, irmãos, que esse ouro veio ajudar José e Maria no tempo que estiveram no Egito. Lembre-se que pouco depois, Deus revelou a eles que eles deveriam ir para o Egito devido ao genocídio, né? Infanticídio de Herodes matando aquelas crianças abaixo de 2 anos, até 2 anos de idade. Então eles precisavam se sustentar. E eles foram para o Egito e ficaram lá um bom tempo, né? Então eu acredito que esse ouro os tenha ajudado nesse momento. Finalmente, então, versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mais uma vez, Deus interviu para que os magos não fossem usados por Herodes para que ele expressasse sua fúria assassina. Se os magos tivessem chegado, falado onde Jesus tinha nascido, estava, Herodes iria se precipitar, agir rapidamente e iria procurar matar Jesus o mais rápido possível. Só que os magos foram embora. Herodes então levou um tempo para perceber que os magos não retornariam, fez lá os cálculos, deu a ordem, mas nesse ínterim, Jesus então pôde sair com os seus pais e ir para o Egito, conforme eu já falei. Muito bem, meus irmãos. Irmãos, para encerrar, uma última reflexão. Nesse texto, nós encontramos 3 respostas básicas que os homens deram a Jesus naquela época, continuaram a dar a Jesus durante todo o seu ministério e continuam a dar a Jesus até os dias de hoje. Lembra-se que eu falei que o tema dessa reflexão seria o presente que Jesus deseja? Eu acredito que o presente que Jesus deseja está na terceira resposta. Vamos ver, vamos entender isso aqui um pouco mais. Então, 3 respostas básicas que os homens deram a Jesus durante o seu nascimento, nesse texto bíblico, continuaram a dar durante o seu ministério e continuam a dar até os dias de hoje. Alguns homens, até hoje, agem como Herodes. São hostis a Cristo. Como assim, pastor? Até falam o nome de Cristo, até celebram o Natal, até vez ou outra vão em alguma atividade religiosa, mas não querem saber de Jesus. Não consideram a vontade de Jesus para as suas vidas. Jesus disse que em João que a seguinte ideia: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ninguém tem um relacionamento real com Jesus se não obedecer aquilo que ele manda, aquilo que ele ordena, aquilo que nós aprendemos ser a vontade dele através da palavra do Senhor, através do Evangelho. Então, muitos, quando tomam conhecimento da vontade de Cristo, se revoltam, agem com agressividade, com hostilidade, com repulsa até àqueles que anunciam a vontade do Senhor Jesus, que anunciam o Evangelho de Cristo. Então, muitos até hoje são hostis. Outros, como os principais sacerdotes e escribas, simplesmente são indiferentes. Estão nem aí, não ouvem sobre Cristo, não são hostis, mas também não se voltam para Cristo. São completamente indiferentes.
ouvem você, falam, são educados até, aceitam uma visita, gostam dos cultos da igreja, de vez em quando ouvem o louvor, mas são completamente indiferentes ao convite de Cristo para entrar em seus corações. Então, isso é um forte perigo. Tanto as pessoas que estão no primeiro grupo quanto no segundo grupo estão numa posição de inimizade contra Deus, estão vivendo em pecado. E pior ainda, estão vivendo debaixo da condenação que o pecado traz sobre eles. São inimigos de Cristo. Ok? Quero deixar isso muito claro, meu querido irmão, meu querido amigo, né? Que não sabe disso ainda. Então a sua hostilidade, a sua flagrante hostilidade, ou pior ainda, a sua indiferença, pode não significa que na verdade vocês estão numa posição de inimigos de Jesus, não é? Eu já contei para a igreja a história daquele homem que era considerado inimigo de Cristo numa determinado lugar, determinada cidade, e foi lá um pregador do evangelho convidado, o irmão Barreto, Agostinho Barreto, alguns conheceram, e ele quis fazer lá então uma visita em algumas casas e falaram, e ele falou então que iria na determinada casa onde esse homem morava, e esse homem tinha uma determinada posição na cidade, e as pessoas falavam assim, não adianta, ele é hostil ao evangelho, vai perder seu tempo. Então o irmão Barreto falou, não, deixe-me lá ter uma conversa com ele. E o irmão Barreto teve uma conversa, falou sobre o evangelho, ele foi atencioso até, ouviu aquilo. O irmão Barreto convidou para então estar no culto em que ele iria pregar uma série de conferências. E quando saiu de lá, as pessoas falaram, olha, desista, ele não vai. E o irmão Barreto então pregou, e lá durante a mensagem ele percebeu que um homem estava em pé, encostado numa pilastra da igreja. E olhando um pouco mais de perto, ele percebeu que era esse homem considerado hostil ao evangelho. E quando ele fez o apelo naquela noite, esse homem voltou, se entregou a Cristo e recebeu a Cristo. Aliás, ele se entregou para Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador naquela noite. Poucos meses depois, ele veio a falecer. Mas falecia um crente em Cristo, firme em sua palavra. Então não seja hostil nem indiferente ao evangelho. Seja como esses que fazem parte do terceiro grupo, que dão a resposta adequada. Como os magos, eles adoraram a Jesus. E na realidade, meus irmãos, meu querido amigo que está ouvindo essa noite, esse é o presente que Jesus deseja. Jesus deseja que você se torne um adorador. É lógico que um adorador, ele antes precisa ter a fé em Cristo, a fé salvadora em Cristo. O adorador precisa reconhecer antes que está em pecado, está longe, em inimizade com Deus. E esse homem, esse adorador, essa mulher, precisa entender que essa inimizade com Deus faz com que ele esteja numa posição difícil, terrível e perigosa. Por isso o evangelho é um evangelho de reconciliação. Jesus é a luz do mundo. Aquela luz que resplandeceu naquela noite continua resplandecendo até os dias de hoje nos corações daqueles que creem em Cristo, espantando as trevas da incredulidade. Então receba ao Senhor Jesus nessa noite e dê a Ele o presente que Ele deseja, que é uma adoração sincera. Vamos orar e logo após essa oração vamos cantar o último cântico dessa noite, que é Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui.
Obrigado pela tua palavra. Que a luz do Evangelho, que a luz salvadora que há em Cristo esteja brilhando em algum coração nessa noite. Que haja conversão, pessoas venham se render aos teus pés e estejam entregando a sua vida ao Senhor Jesus, reconciliando-se com Deus e recebendo a salvação que há em Cristo. Ó Deus, ó Santo Espírito, venha salvar nessa noite. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um durante cada dia dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos cantar, logo em seguida estaremos encerrados. Que Deus te abençoe. Até a próxima.